Olá, professor Gerson. Hoje vamos falar um pouco sobre tecido nervoso e vamos dividir essa aula em duas porções, porque temos muito assunto para ser conversado sobre tecido nervoso. Então dividimos a aula em duas porções. Na primeira, vamos ver uma organização geral do tecido nervoso, o que é neurônio, neuróglio e morfologia do sistema nervoso central. Numa segunda aula, a gente fala o restante da visão histológica, incluindo, inclusive, a parte de sistema nervoso periférico. Bom, o nosso organismo depende de uma organização para se funcionar, tá certo? Nós precisamos de um estímulo ou uma inibição desse estímulo para realizar funções. As nossas células dependem desse estímulo. Tá? Dentro da célula já existe uma organização própria. Existem moléculas sinalizadoras que vão até o núcleo, que vão até as organelas e fazem as funções internas da célula. Cada tipo celular tem a sua maneira de se organizar e sinalizar para fazer as suas funções. Mas e fora da célula? Como o organismo se estruturou ao longo do desenvolvimento? Como é que nós organizamos nossas funções? Ou nós estamos estimulando uma função ou estamos inibindo essa função. E, de uma maneira geral, as nossas funções elas são feitas por células nervosas ou por hormônios produzidos por glândulas. A célula nervosa principal que causa uma função é o neurônio. O neurônio é a única célula que tem condições de conduzir um estímulo nervoso e levar até uma célula efetora. Células efetoras normalmente são células musculares, células glandulares. E também tem um controle desse estímulo através de hormônios, feito por glândulas que produzem hormônios que vai até a célula efetora. A grande diferença dos dois, ou que se complementam também, é que o estímulo nervoso ele é mais rápido e fugaz. Rapidamente você consegue fazer uma função. O hormonal é mais lento, depende de uma célula, de uma glândula produzir um hormônio, cai na circulação sanguínea e ele vai até a célula que tem um receptor para aquele tipo de hormônio para executar uma função. Então, como um exemplo, podemos a hipófise produz o hormônio folículo estimulante que vai ter seu receptor lá no ovário, e no ovário ele vai maturar células para se transformar em células em gametas, gameta feminino, para que ocorra a produção. O próprio ovário também já é uma glândula, vai produzir hormônio que vão atuar no útero, mas isso é lento e demorado. Então, o sistema hormonal é um sistema lento, demorado, enquanto que o sistema nervoso é rápido e fugaz. Os dois, na verdade, se complementam, nós não podemos ficar sem nenhum dos dois para as nossas funções do dia a dia. Mas hoje vamos ficar mais com o sistema nervoso. Então, o sistema endócrino é constituído de várias glândulas, a hipófise ou pituitária, tireoide, próprio timo, a adrenal, as ilhotas de Langerhans do pâncreas, ovário, testículo, todos produzem hormônios através de epitélios glandulares e esses hormônios têm a sua célula-alvo em algum lugar do nosso organismo. Como eu disse, lento e prolongado, porque cai na circulação para procurar essa célula-alvo.
O sistema nervoso é mais rápido, porque é feito por um tipo celular, o neurônio é a principal célula, né? E essas células estão no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico. Através dessa célula, com seu corpo e seu prolongamento, ele acaba estimulando músculos e glândulas para fazer as suas funções. Tá? De uma maneira geral, um pouco de anatomia, um pouco de fisiologia para fazer essa introdução do tecido nervoso. O sistema nervoso central e sistema nervoso periférico é o que se divide, a grande divisão do sistema nervoso anatômico. No sistema nervoso central temos o cérebro, cerebelo e medula espinal. E o sistema nervoso periférico, os nervos, e os gânglios, certo? E de onde vêm essas células para servir como neurônio ou células que ajudam o neurônio? Vem do ectoderma, né, que um dia foi estimulado por uma estrutura chamada notocorda, formou tubo neural, e desse tubo neural é que vem a maior parte das células, dos neurônios da célula da glia, mas também vem da crista neural. Tá? Então veja, existe um epitélio neuroectodérmico que deu a origem ao tubo neural e à crista neural. E esses dois elementos embrionários é que vão formar as células do sistema nervoso, tá? Tanto central quanto periférico. Então a notocorda induz o ectoderma, que forma uma placa neural, essa placa forma um sulco, e daí vai formar a crista neural, que pode dar os neurônios ganglionares, a pia mater, a aracnoide, as meninges que cobrem o sistema nervoso central, célula de Chivan, que está nas fibras nervosas do sistema nervoso periférico, célula satélite dos gânglios, vem da crista neural. E do tubo neural, que é a porção principal do sistema nervoso central, dá o cérebro, cerebelo e medula espinal. Essa então é a origem biológica das células do sistema nervoso em geral. Sistema nervoso central e periférico. Central e periférico. O central, nós vimos lá o encéfalo, medula espinal, e o periférico, formado por neurônios periféricos, terminações nervosas periféricas, que pode estar sobre o nosso domínio, o sistema nervoso somático ou voluntário. Você pensa e consegue realizar algumas funções, mas existem várias funções que é coordenada pelo sistema nervoso autônomo. Esse você tem interferência do meio externo, né, até do somático, né, se você fica nervoso, pode alterar o autônomo. E o autônomo é subdividido em duas porções principais, né, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Um está estimulando, o outro está brecando esse estímulo, né, ou inibindo esse estímulo. Normalmente, um trabalha em contraponto com o outro. Mas isso é mais fisiologia. E na segunda aula que falaremos para vocês, vamos falar um pouquinho sobre esse nervoso periférico. Tá? Em geral, nós temos no central as informações para executar as funções. Tá? Mas essas funções, esses estímulos ou inibições podem ser gerados no sistema nervoso central, né? Mas pode vir captado também no sistema nervoso periférico. Né? Então nós temos neurônios aferentes do sistema nervoso periférico, que recebem as informações do ambiente e transmitem para o sistema nervoso central, principalmente pelos órgãos dos sentidos, né? A mucosa olfatória, a visão, a audição, a gustação, aqui o tato,
né, acaba levando, através de neurônios periféricos, que estão em gânglios sensoriais, leva até o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central produz uma resposta, né? E essa resposta ou é sobre uma glândula, né? Pode ser glândulas endócrinas ou exócrinas, né? Ou sobre músculos, né? Músculo liso, esquelético. Os lisos estão sob o comando do sistema nervoso autônomo, e os esqueléticos nós temos condições de controlar os músculos esqueléticos. Então, existe uma via aferente, um neurônio aferente, que leva a informação até o sistema nervoso central, e uma via eferente, que leva o sistema nervoso, a informação do sistema nervoso, até a célula efetora, tá? Então, isso é feito através dos prolongamentos dos neurônios, né? Através de suas fibra nervosa, que nós chamamos também de axônio, né? Para chegar até a célula alvo ou a célula efetora, ok? Então, sempre haverá pelo menos 2 neurônios numa resposta. Tá? A resposta mais simples do sistema nervoso frente a um estímulo, né, é o arco reflexo, né, que envolve um neurônio aferente ou um neurônio sensitivo, cujo corpo do neurônio está num gânglio sensorial próximo da medula espinal, não dentro, mas próximo, né? Esse estímulo leva essa informação táctil até o sistema nervoso central, né, mais próximo de onde está aquele neurônio sensitivo. Né, passa por um interneurônio, tá, e depois tem uma resposta de um neurônio motor. Então veja, o neurônio motor é que vai dar a resposta para aquela ação. Está quente, você tira a mão, muitas vezes nem percebeu que ocorreu esse estímulo, e você já, através do neurônio motor, né, já tirou a mão de uma região quente. Né? O interneurônio serve para fazer a conexão entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor, mas também serve para informar o sistema nervoso central de que está acontecendo alguma ação. Muitas vezes você tira a mão depois que você percebe que aquilo estava quente. Então essa é a resposta mais rápida que nós temos no organismo, envolve pelo menos 2 neurônios, um sensitivo e um motor. Tá? O interneurônio é importante porque ele vai deixar consciente aquela ação do sistema nervoso. Então, em geral, né, existe uma via sensitiva que leva o estímulo até o sistema nervoso central e uma via motora, fibra motora, né, que leva a ação até a célula efetora. Então, o estímulo é através de prolongamentos de neurônios de gânglio, né, cujo corpo está em gânglios, e leva até o sistema nervoso central. Então, isso é uma fibra aferente, fibra sensitiva, está levando até um neurônio motor. Né? Esse neurônio motor é que vai dar a resposta, ele está ligado a um músculo ou uma glândula e vai fazer uma função. Ele pode estar estimulando ou pode estar inibindo através dessas 2 vias. Outro símbolo muito comum para exemplificar esse arco reflexo, né? Você quando estimula o joelho, né? Um gânglio, uma terminação nervosa sensitiva vai receber essa informação, vai levar até o sistema nervoso central mais próximo, que é na medula espinal. Ele pode fazer essa ação direta com o neurônio motor ou pode passar pelo interneurônio. Em geral, passa pelo interneurônio, tá? Para conscientizar o sistema nervoso central de que ocorreu uma ação. Tá? Mas a resposta ela é mais rápida do que a conscientização. Certo?
Então é uma via sensitiva, né? E uma via motora, para que ocorra uma ação, uma reação. Então o sistema nervoso, na sua parte funcional, ele tem um componente sensorial, que é através da via aferente, né, que recebe e transmite impulso ao sistema nervoso para o processamento desse impulso. Né? E existe o componente motor, através da via eferente, ele sai do sistema nervoso central, né, e vai até o órgão efetor. Se for numa fibra muscular esquelética, né, através do somático, você vai estar consciente e vai fazer aquela ação. Muitas vezes ele é feito pelo arco reflexo, só depois que você faz a ação que você está consciente. E muitas vezes pelo autônomo. Por exemplo, o intestino, numa hora dessa, está funcionando e nós não estamos controlando os músculos do intestino para estarem funcionando, o músculo liso dos vasos, né? Isso é feito pelo sistema nervoso autônomo. Okay? A célula que tem o poder de levar esse estímulo, né? Carregar esse estímulo, interpretar esse estímulo, chama-se neurônio. É a célula principal nervosa. Ela tem um corpo principal e tem muitos prolongamentos, projeções citoplasmáticas, né? E os dendritos, que podem ser muitos ou nenhum, e sempre um axônio. Um axônio que está sempre tirando do pericárdio, do corpo, do neurônio, a informação para levar até a célula efetora. Então, existe uma via aferente e uma via eferente, sempre no neurônio. O neurônio é a principal célula do sistema nervoso, né? Tanto central quanto periférico, e é a célula que tem a capacidade de levar o estímulo nervoso. Ela é a única célula que tem essa capacidade, ok? Mas existem outras células para ajudar o neurônio. Essas células são chamadas de células da glia ou neuróglia, né, que são células não neuronais, mas também são células que possuem um corpo e várias projeções. São alguns tipos celulares que estão aí para ajudar o neurônio a executar a sua função. Então, a principal célula é o neurônio, tá? Nós precisamos de neurônio. O neurônio é uma célula que não sofre mitose depois de organizado o sistema nervoso. Tá? E é fácil entender, uma célula alongada, com muitas informações, difícil de sofrer mitose. E tem as células da glia, que muitas delas podem sofrer mitose, pode se recuperar, mas também tem prolongamentos curtos, não? Sem o potencial de membrana para conduzir estímulo nervoso, mas para ajudar o neurônio. Então, isso aqui são súditos do neurônio. São as células da glia ou células da neuróglia. Né? Uma delas é o astrócito, vamos conversar um pouquinho sobre eles, mostrando algumas figuras histológicas, o oligodendrócito, micróglia e células ependimárias, né, que fica ajudando a proteger o sistema nervoso central e produzir líquido cefalorraquidiano. Então vamos lá. Em relação às funções, o neurônio é a única célula que estabelece sinapse, tá certo? O sistema nervoso recebe estímulo, gera estímulo, conduz o estímulo e transmite esse estímulo nervoso ou esse impulso nervoso. Então é a única célula que tem essa capacidade, certo? É nela que está, ou deve estar, guardado também a memória, né? Onde fica tudo aquilo, os conhecimentos que nós fazemos. Está no neurônio. O grande problema é que até hoje os estudiosos não conseguiram estabelecer exatamente em que lugar do neurônio fica guardada a memória. Tá? Para ajudar o neurônio, nós temos as células da glia. O que faz uma célula da glia? Tá? Tem várias funções.
síntese de mielina, nutrição, né? Transporte entre os capilares do neurônio, ajudado pela célula glia, proteção do próprio neurônio, que é o rei do sistema nervoso de maneira geral, e esses são os súditos da célula glia. Revestimento, né? Produz também o líquido cefalorraquidiano, e se houver alguma destruição do tecido nervoso, ele é feito através das células da glia. O equilíbrio eletrolítico também feito pelas células da glia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bom, os neurônios, eles podem ser classificados dependendo do seu tamanho, sua forma. Tem neurônios pequenos, 4 micrômetros, né? Lá no cerebelo a gente encontra esses neurônios pequenos. Mas a maioria dos neurônios são muito grandes. Uma das maiores células que nós temos no nosso organismo. Chega a ter 150 micrômetros de diâmetro. Isso só o corpo dele principal, que nós vamos comentar já já. Mas ele pode ter um corpo principal e ter vários prolongamentos, então ele é um multipolar, tá? Quanto à forma, ou bipolar, quando ele tem só 2 prolongamentos, pseudobipolar, ou células em T, quando dá a impressão que é um prolongamento só, mas na verdade são 2. E quanto à função, né, o neurônio pode ser motor, sensitivo ou ser um interneurônio, como nós já comentamos mais ali atrás. Então, o neurônio tem um corpo principal, que nós chamamos de pericário, tá? Por que pericário? Porque é a porção que está próxima do núcleo, tá? Onde tem a maior porção das organelas de síntese, tá? Tem dendritos, pode ser vários ou pode ser nenhum, dependendo do neurônio, da região que estamos comentando. E temos sempre um axônio, Enquanto os dendritos recebem estímulos, passam para o pericárdio e depois para os axônios, o axônio sempre tira o estímulo do pericárdio para a célula efetora ou para outro neurônio, certo? Está sempre levando o estímulo, tá? Essas setinhas significa isso, né? Por aqui chega o estímulo, por aqui sai o estímulo. Às vezes o estímulo é gerado no próprio pericárdio. Você pensa e faz uma ação. Então não precisa ser exatamente resultado de uma via aferente. Então, o neurônio possui um centro trófico, que é o pericárdio, onde está a maior parte das organelas e o núcleo, dendritos, que recebem estímulos nervosos, e o axônio, que conduz e transmite o impulso nervoso até outro neurônio ou até a célula efetora, tá certo? É uma célula que tem um citoplasma grande, né? Citoplasma quer dizer a porção do pericárdio, né? Como ele produz muitas proteínas de microtúbulos, tá? De microfilamentos, né? Ele chama de neurotúbulo, neurofilamentos, produz muito neurotransmissor, né? Então é uma célula que tem um núcleo altamente eucromático, ou seja, o cromossomo está bem desespiralizado,
né? Então liberando muito RNA mensageiro, e um nucleolo grande, porque produz muito RNA ribossômico. Então a organela que mais se destaca no pericárdio do neurônio são os ribossomos, ou na periferia de membrana, formando um retículo endoplasmático, né? Ou liberados em polissomos, né? Então, mas é a organela que mais se destaca no pericárdio do neurônio, tá? E o núcleo, assim, é sempre grande, com nucleolo bem evidente. Tá? Sai esses estímulos do pericárdio e vai até a célula efetora através do axônio. Depois, outras porções nós vamos comentar. Então, veja, esses aglomerados de ribossomos dentro do pericárdio do neurônio formam uma figura histológica interessante, né? Aqui, que os autores chamaram, e chamam ainda, né, de corpúsculos de Nilsson, né? E são aglomerados de ribossomos presos à membrana ou não, formando retículo endoplasmático ou só polissomos, que dá essas manchas mais basófilas aqui, ó, né? Essas manchas mais basófilas. Isso significa que essa célula está em alta atividade sintética de proteína. Proteína de membrana, porque tem que manter todo um axônio longo, com muita proteína. Neurotransmissores, que também vão precisar ser liberados por esse pericárdio. Então, essa estrutura fica dentro do citoplasma do neurônio. No corte histológico visto pelo HI, tá vendo aqui? Cada um desses núcleos grandes, que é o núcleo que chama atenção, é um neurônio, tá? E o que tem em volta do neurônio são células da neuróglia, tá? E prolongamentos da própria célula da neuróglia e prolongamento do neurônio, que pode ser axônio, pode ser dendrito, certo? Então esses núcleos menores são células da glia. Esses núcleos maiores, com o nucleolo bem evidente, são os neurônios. Olha aqui nessa figura histológica, fica mais fácil, se vê menos corado um pouco. Então, a porção periférica. Este é um corte do sistema nervoso central. Que vemos aqui, ó, pericárdio do neurônio, né? Núcleo bem eucromático, bem clarinho, né? Porque aqui o DNA, o cromossomo está bem desespiralizado e o nucleolo bem evidente. Então esse é núcleo, este é nucleolo e esse é o pericárdio do neurônio. Que se continue aqui, olha, com o axônio, os dendritos. A gente não consegue ver em corte, porque essa célula tem cerca de 120, 150 micrômetros. A gente faz um corte de 5 micrômetros, a gente pega uma porçãozinha da célula. Tá vendo? Muitas vezes não pega nem o núcleo, pega na periferia da célula. Se o corte pegar aqui, ó, nessa região lateral, eu só vejo uma porção do pericárdio do neurônio, tá certo? E o restante que tem aqui nesse sistema nervoso central são prolongamentos, ou do próprio neurônio ou das células da glia e vasos sanguíneos. Nós não temos tecido conjuntivo do sistema nervoso central. E olha aqui essa célula mostrando o núcleo, né, bem desespiralizado, bem eucromático, né, e o nucleolo, porque produz muito RNA ribossômico, para produzir os ribossomos que estão aqui no pericárdio. E aqui as projeções, os prolongamentos do neurônio, numa visão histológica mais sem coloração, né? O que chama atenção são os aglomerados de ribossomos. Eles formam isso aqui, ó. Chama isso daqui de
alguns autores escreveram em livros com substâncias tigroide, porque parece aquelas manchas de tigre, né? Mas convencionou-se em livros a colocar o nome do primeiro que descreveu essa figura histológica, que foi Nis, então corpúsculos de Nis, que nada mais são que aglomerado de ribossomos. A substância tigroide por causa dessas manchas escuras. Isso daqui é feito com ácido pirogálico, que destaca, né, aglomerados de ribossomos para deixar o citoplasma, o pericárdio do neurônio mais evidente. Esse é o núcleo e esse é o restante do pericárdio do neurônio. Aqui é o seu axônio, ok? E o neurônio pode ser, então, ter um prolongamento ou vários prolongamentos. Então, conforme morfologicamente tem esse prolongamento, ele pode ser um neurônio bipolar, o dendrito e o axônio, né? Neurônio pseudounipolar, tá vendo? Esse é o neurônio dos gânglios sensitivos. Ele não chega a passar pelo pericárdio do neurônio, ele se continua, né? O dendrito se continua com o axônio. Então, uma célula em T, ou neurônio pseudo-unipolar. É característico dos neurônios sensitivos, dos gânglios sensitivos. Existem outros tipos de células. O mais comum é a multipolar. Aqui, tem vários dendritos e somente um axônio. Então, todo neurônio vai ter um axônio. Sempre vai ter um axônio, mas dendrito pode ser vários ou nenhum. E outras células da região recebem nomes especiais cada região. Então, o neurônio unipolar você encontra em embrião, né? Organismo em desenvolvimento ainda, né? Ele tem sempre um axônio, pode não ter nenhum dendrito, ou tem um dendrito e um axônio. Isso é em regiões mais nobres, como epitélio olfatório, epitélio do gânglio coclear, né? Acaba tendo um dendrito para um axônio, para definir bem aquela função. Né? O pseudounipolar, que é o gânglio espinal, ou gânglio sensitivo, né? E o multipolar, que é o mais comum que nós temos, né, quanto à morfologia, que está no cérebro e cerebelo. Então, mais uma figura histológica aqui para mostrar isso. Então, o unipolar, bipolar, pseudo, multipolar, são os mais comuns. E os outros tipos de neurônios, dependendo da região, aqui no cerebelo, por exemplo, é comum encontrarmos o neurônio com pericárdio grande, muitos dendritos, porque recebe muitas informações externas, mas ele tem apenas um axônio, sempre um axônio. Pode se ramificar, mas sempre sai um axônio, ok? Célula piramidal também, do hipocampo. Mesma coisa aqui para ter uma visão mais concreta, tá? Bipolar, pseudo, multipolar e células com características próprias, né? Que vão, claro, estimular as glândulas e as fibras musculares. Então, para fecharmos essa parte de função de neurônio, né, num circuito em que existe um estímulo para uma função, sempre haverá se captarmos esse estímulo da periferia do corpo, né, ele pode vir pelo tato, né, passando por um neurônio pseudounipolar, né, cujo corpo principal da célula está no gânglio sensitivo,
faz sinapse lá no sistema nervoso central, na medula espinal, com um interneurônio, né? E que tem que chegar até uma célula efetora, célula motora, né? Um neurônio motor, que leva a informação até ao músculo ou uma glândula, ok? Fechando o circuito do neurônio. Então, quanto à função, nós temos os sensitivos, recebe estímulo, motor, né, que pode estar no sistema nervoso central, ou no periférico, nos gânglios também nós temos neurônios motores, né, para executar a função na periferia. E os interneurônios, que se localizam somente no sistema nervoso central, que é aquele que faz a interligação entre esses dois para conscientizar o nosso sistema nervoso central daquela ação que está ocorrendo. Então isso é um pouco sobre o neurônio. Tá? Mas o neurônio sozinho, ele não consegue executar todas as suas funções. Tá? Ele precisa de ajuda, precisa dos seus súditos. Seus súditos chamam-se células da glia, ou neuróglia, tá? Que podem estar no sistema nervoso central. Aliás, a maior parte, que não é neurônio no sistema nervoso central, é neuróglia, ok? Mas no periférico também, né? Essas células ajudam o neurônio. Né? No sistema nervoso central nós temos classificado como macróglias, células maiores, que são oligodendrócito, astrócito, conforme seus prolongamentos, é classificado como protoplasmático, fibroso, ou um pouco de cada um misto. E a micróglia, que é uma célula menor, que na verdade não tem origem do próprio sistema nervoso central, ela tem origem no monócito sanguíneo, ela faz a mesma função e tem a mesma origem do macrófago. Então isso daqui, a micróglia, é o macrófago do sistema nervoso central, ok? Faz a limpeza. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Células ependimárias, que são as células que protegem o sistema nervoso central, né? Por dentro, no canal ependimário, e nos ventrículos cerebrais, e formando o que nós chamamos de plexo coroide, que vai produzir os líquidos cefalorraquidianos. E no periférico, temos a célula de Schwann, responsável pela mielina, e célula satélite de gânglio, para proteger também neurônio de gânglios. Vamos falar sobre isso. Então, o que é que faz cada uma dessas células? Bem rapidamente. Tudo isso vocês têm em livros, mas nós vamos dar uma reforçada para que vocês tenham uma noção mais exata da histologia do sistema nervoso. Então, os astrócitos, função principais dele: sustentação, equilíbrio eletrolítico, cicatricial, se houver alguma destruição, né? Essa é a célula que tem o potencial de estrofermitose e participa principalmente da barreira hematoencefálica, junto com os vasos sanguíneos. É a célula que impede que qualquer substância acabe chegando no neurônio. O neurônio não pode ser afetado por qualquer substância. É preferível que morra um astrócito do que morra um neurônio. O oligodendrócito, que é uma célula que também protege o neurônio com o seu corpo, com o seu pericárdio, mas, além disso, tem papel biológico de produzir a bainha de mielina, tá? No sistema nervoso central, certo? A micróglia, como eu falei, é uma célula de monócito sanguíneo, serve para defesa e limpeza do sistema nervoso central. E as células ependimárias, que vai revestir externamente o sistema nervoso central e produzir os líquidos cefalorraquidianos através do plexo coroide. Com alguns exemplos, vejam, todas essas células, o desenho dela parece que são neurônios, mas na verdade são células da glia, né? O astrócito protoplasmático tem os prolongamentos mais fininhos, os fibrosos mais fortinhos, mais
mais denso, né? Mas veja que possui os pés vasculares ou perivasculares. Por quê? Tudo que chega pelo vaso sanguíneo tem que passar pelo menos pelo astrócito antes de chegar no neurônio, né? A micróglia é a célula que faz a limpeza da região, né? Reage contra uma substância estranha que chega. E o oligodendrócito, que é a célula que protege também o neurônio, e produz também a mielina no sistema nervoso central. Então, vamos ver algumas figuras. É difícil ver figuras ou fazer colorações que evidenciem essas células. Então veja aqui, o astrócito fibroso, que tem prolongamentos finos e longos, ele localiza-se mais na substância branca. A substância branca, não vamos conceituar isso, mas é onde tem mais mielina. Veja as células com prolongamentos finos, né, e mais compridinhos, para chegar até os vasos sanguíneos. Eles são vasos, né, e aqui os astrócitos próximos dos vasos, para detectar o que está chegando pelo vaso sanguíneo. Então ela forma, esses astrócitos formam o que nós chamamos de pés vasculares, certo? Esse é um capilar sanguíneo, aqui está chegando de tudo. O que passa lá no dedão do pé, passa aqui também. Mas, para chegar até o neurônio, às vezes aquela substância que está passando aqui é uma substância tóxica. Aí ela tem que passar pela seletividade desse astrócito para chegar até o neurônio, tá certo? O neurônio é um súdito do neurônio, o astrócito é um súdito do neurônio. Então ele forma essas proteções, aquilo que chega pelas membranas externas, né? Ou pelos vasos sanguíneos, passa pela seletividade do astrócito. Depois que o astrócito experimenta aquela substância, vamos dizer assim, é que ela é liberada para nutrir o pericárdio do neurônio ou o neurônio em si. Tá? Células alongadas e os pés vasculares. Tá? Isso é uma coloração pela prata. Tá? E é difícil de se conseguir, porque são muitos prolongamentos. Tá? Como é que você consegue, num plano histológico de 5 micrômetros, corar todos os prolongamentos? Fica difícil. Por isso que poucas colorações conseguem demonstrar os astrócitos. Né? O protoplasmático é a mesma coisa, faz o mesmo papel, né? Pés vasculares, mas os prolongamentos são mais grossos, curtos, né? E mais ramificados. E eles estão normalmente numa substância cinzenta. Tá? Nós vamos ver isso no final da aula, a noção de substância cinzenta e substância branca. Veja, vários prolongamentos, né? Tem característica de neurônio, mas não é neurônio. Uma célula que protege o neurônio. O oligodendrócito também é uma célula com prolongamento, é uma célula da glia, que quando está próximo do pericárdio do neurônio, ele serve de células satélite do neurônio, célula protetora. Mas também tem a função de produzir a bainha de mielina, tá vendo? Que é um processo de mielinização, tá? Para proteger a fibra nervosa, tá? O axônio, tá? Proteger. Esse é o papel biológico do oligodendrócito. E, mais uma vez, para se destacar, o oligodendrócito das outras células da glia, do próprio neurônio, né? Existe uma coloração com mercúrio que dá para se destacar essa célula. É muito difícil também fazer essa coloração, mas pelo menos para uma aula, né, uma função didática, conseguimos verificar. Como que a gente consegue verificar se aquela célula é um oligodendrócito, por exemplo, aqui no corte histológico de HE? Todos os núcleos, né, bem heterocromático, próximo
de um neurônio, um pericário de neurônio, tá vendo esse núcleo aqui, aquele núcleo lá, né, cujo citoplasma quase não cola no HE, isso é um oligodendrócito, tá vendo? Por quê? Que eu sei, né, que eu deduzo, porque é a célula que está protegendo ou está próximo do pericário do neurônio. Tá? Essas células satélites próximo do pericário do neurônio, até prova em contrário, são oligodendrócitos, ok? Cuja função também é produzir mielina. Olha aqui, então esses núcleos, aqui é um núcleo de uma célula, eu não consigo ver o citoplasma direito dessa célula, porque a coloração pelo HE não me mostra isso bem, mas mostra aqui o pericário do neurônio, aqui os corpúsculos de Nils, né, um aglomerado de ribossomos, aqui o núcleo, né, uma célula grande, um pericário grande com seus prolongamentos saindo aqui, e do lado eu vejo um núcleo menor. Então, isso é um oligodendrócito. E a micróglia? Micróglia, que é feita pela prata também, uma coloração específica, essas células que, se fosse lá no tecido conjuntivo, a gente chamaria de fibrócito, núcleo achatado, bem heterocromático, pega bem a coloração, com algumas projeções citoplasmáticas, tá vendo? Então essas células são chamadas de micróglia. São chamadas, não, são as micróglias, tá certo? Elas são macrófagos do sistema nervoso central. Nós só encontraremos essas células do sistema nervoso central. Aliás, todas as que eu estou falando aí, até agora é do sistema nervoso central. Okay? Aqui, figura de livro agora, mostrando, tem poucos prolongamentos. Né? Veja que o núcleo é bem achatado, diferente lá do oligodendrócito, que é o núcleo mais arredondado. Então, isto é uma micróglia, célula relacionada com a limpeza, né? É uma outra célula que morre por aqui, alguns elementos que precisam ser limpados do sistema nervoso central. Micróglia faz isso. Aqui. Aqui tem uma, lá tem outra. Tá? Difícil de se localizar, mas é possível vê-la. Na periferia do sistema nervoso central, né, ou da periferia do sistema nervoso, nós temos aqui as meninges, né, e uma delas, a primeira meninge, é a pia mater, que é feita de células ependimárias, que cobre a superfície do sistema nervoso central. E em alguns ventrículos, né, próximos do cerebelo, essas células elas formam dobras, né? Formam dobras. Isso aqui é chamado de plexo coroide, periferia do sistema nervoso central no cérebro. Tá? E essas dobrinhas, olha aqui, parece um epitélio cúbico. Tá? Que papel biológico dessas células ependimárias em forma de plexo coroide? Produzir o líquido céfalo-raquidiano. Então, aquele líquido que vem pelo vaso sanguíneo, que vai nutrir todas as células do sistema nervoso central, acaba passando por esse epitélio, né, por esse células ependimárias do plexo coroide, e vai formar o líquido céfalo-raquidiano, tá vendo? Aqui é a célula da pia mater, também chamada de células ependimárias, ou o total que chama de epêndima. Em alguns locais, né, do cérebro, do cerebelo, elas formam essas dobrinhas, certo? Tem capilares sanguíneos associados a elas, e elas modificam o líquido intersticial liberado aqui em volta dos vasos, produzindo o que nós chamamos de líquido céfalo-raquidiano, e esse líquido é que vai proteger o sistema nervoso central, tá? Na sua porção interna, entre os ventrículos e na periferia, certo? Então, chega por aqui nutrientes, solutos, sais, e eles são modificados
por esse epitélio do plexo coroide, que nós chamamos também de epêndima, né? E aí ele deixa forma o que nós chamamos de líquido céfalo-raquidiano, né? E cai aqui no lume dos ventrículos cerebrais. Tá? Isso é importante para a histofisiologia do nosso sistema nervoso central. Ok? Então, ó, o vaso libera, passa por aqui, ou esse líquido vai correr dentro do canal central, da medula espinal, né? Ou na periferia do sistema nervoso central. Ok? Então aqui, ó, temos aqui o canal ependimário, tá certo? E em volta as meninges protegendo o sistema nervoso central, tanto na medula espinal quanto no encéfalo. Ok? Na medula espinal, o líquido corre aqui em volta, ou corre aqui dentro do canal ependimário. Né? Esse canal ependimário, ele é feito também por células ependimárias, certo? Tá? Corresponde, se vocês estão lembrados no começo da aula, aquele tubo neural, que tinha aquele espaço, era um tubo, daquele tubo neural que surgiram as células do sistema nervoso central. Né? E ficou, esse aqui é resquício da luz do tubo neural. E aqui dentro corre o líquido céfalo-raquidiano. Ok? Ó, são células ependimárias que recobrem o canal ependimário, né, no centro da medula espinal, tá? E depois ela reveste, continua revestindo os ventrículos. Bom, isso é rapidamente morfologia de neurônio e morfologia de neuróglia. Aproveitar essa aula, vamos falar um pouco do sistema nervoso central, como ele está formado. Nós falamos anatomicamente que ele é formado pelo sistema nervoso central, né, pelo encéfalo e medula espinal, e no periférico, né, pelas fibras nervosas e neurônios que estão em gânglios. Né? Esses neurônios podem estar sob ação somática ou autônoma, né? Constituindo o sistema nervoso simpático e parasimpático do autônomo. Então, o sistema nervoso central, um pouquinho da morfologia do cérebro e da medula espinal. Vamos ver como é que funciona isso. É comum vocês examinarem na anatomia e o professor chamar a porção periférica do cérebro de região cortical córtex, onde está a substância cinzenta. Por que cinzenta? Porque aqui se concentra mais os pericários dos neurônios e as fibras nervosas não mielinizadas ou amielínicas. Então, fica esse condensado maior de células. Como não tem mielina, ele não dá esse vazio mais na porção mais central do sistema nervoso, do cérebro, vai formar a medular ou substância branca. Tá? Um corte anatômico, isso aqui fica mais claro. Mas, histologicamente, para nós, é onde estão as fibras mielínicas, certo? Fibras com mielina, por isso que fica esse vazio. Tá? A mielina ela é dissolvida durante o processo histológico e deixa esses espaços mais claros. Tá? Então, cortical no cérebro é onde tem a substância cinzenta, e na medular eu tenho a substância branca, tá certo? E os pericários do neurônio, em geral, está mais aqui na substância cinzenta. Na espinha, na medula espinal, inverte, né? A substância cinzenta agora vai para o centro, né, da medula espinal, e a substância branca fica na periferia, tá certo? Ou seja, é na periferia que eu tenho mais fibras mielinizadas, né? E na porção central da medula espinal
é onde eu tenho os pericários de neurônios e fibras não mielinizadas. Olha aqui no quarto histológico. Tá? Por que aqui está mais densamente corado? Porque aqui não tem mielina, né? Tem fibras amielinizadas, tá certo? Então é substância cinzenta, pericário de neurônio e fibras amielínicas. E na periferia eu tenho substância branca com fibras mielínicas, ok? Então esse é um conceito geral, né, que é dado histologicamente e anatomicamente também, né, de substância branca e substância cinzenta, que é nós temos no cérebro a substância cinzenta é do lado de fora, né, e aqui na medula espinal a substância cinzenta é na porção central, rodeando aqui o canal epidimário, ok? Então, o canal. E aqui eu posso ver pericários de neurônio, né? Bom, e o cerebelo também faz parte do sistema nervoso central e ele também tem uma noção de substância branca e substância cinzenta. Né? Esses folhetos, né, cerebelais, né, do cérebro, eles mostram que existe um aglomerado de células que desenha aqui uma periferia, tá certo? Esse folheto, olha aqui, ó. Tudo isso aqui é substância cinzenta. E o eixo central, mesmo aqui no corte não tão bem visualizado como substância branca, aqui fica a substância branca e o restante é substância cinzenta. Tá? Toda vez que eu estou achuriando aqui é substância cinzenta. Aqui no desenho, se nós pegarmos uma porção aqui do folheto do cerebelo, né, nós vamos ver que a porção central de cada folheto, né, é a substância branca, ou seja, ele tem as fibras mielinizadas e depois o restante desse folheto até a periferia é a substância cinzenta. E essa substância cinzenta, ela é dividida em 3 porções, né? Uma porção molecular, que é essa mais aqui, mais de fora, tá vendo? Aqui é o fora dessa região, aqui é o fora dessa região. Então, a porção molecular é a mais periférica, depois vem a porção mais central, que é a camada granulosa, né? E entre as duas, eles têm uma monocamada de pericário de neurônio, aqui ó, mostrando essas bolinhas mais escuras, que são as células de Purkinje, tá? São neurônios também, mas recebe esse nome aqui, tá vendo aqui a célula de Purkinje? Tá? Ela é uma célula especial dessa região, porque tem muitos dendritos, como mostramos lá atrás na morfologia dos neurônios. Então ela capta muitas informações do cerebelo, né? E esses dendritos ficam na camada molecular. Tá? Aqui é só o pericário, o restante aqui é todos dendritos. Né? Vai ter um axônio que vai fazer conexão aqui com porção granulosa. Você vê, nessa região da porção granulosa eu tenho células da glia que tem os menores neurônios do nosso corpo, que não dá nem para ver os prolongamentos, né, os axônios dessas células. É muito difícil. Tá? Então, neurônios com pericários grandes, até 120 micrômetros, ao lado de neurônios com pericários pequenos, até 4 micrômetros de diâmetro. Tá? Tudo vai depender da função de cada tipo celular. Então, aqui eu tenho neurônio e célula da glia. Aqui também eu tenho neurônio e células da glia. Esses núcleos aqui todos são da célula da glia. Ok? Ó, substância branca, esse eixo central aqui, tá certo? Aí, aqui nesse corte dá para ver, aqui não dá para ver. Substância branca, esse eixo central, e daqui para fora, substância cinzenta, porção granulosa, célula de Purkinje, porção molecular. Mais próximo agora aqui, ó, porção molecular, células de Purkinje, essa camadinha aqui, e o restante porção granulosa e o eixo central, substância branca. Okay? Mais uma figura para reforçar bem isso, figura de livro.
A substância branca é a substância central, nesse folheto cerebelar, que é a porção granular ou granulosa. Aqui os pericários de neurônios, formando as camadas monocamadas de célula de Purkinje e a camada molecular. Tá? Isso tudo no cerebelo. Camada molecular, pericários de neurônio da célula de Purkinje e aqui camada granulosa, substância branca. Tudo isso então é substância cinzenta, é o córtex cerebral. Né? O córtex está por ser mais periférica. Aí tem a camada molecular, tem a camada de célula de Purkinje e a camada granular. Tá? Molecular, célula de Purkinje, olha o pericário desse neurônio, né? Com um núcleo bem automático. O nucleolo dessa célula é maior do que o núcleo das células da glia que estão em volta dele. Tá? Então isso acontece muito com o neurônio, porque o neurônio tem uma alta atividade sintética, precisa de muito DNA, né, liberado em RNA mensageiro para formar proteínas. Então a mesma coisa aqui, ó. Os dendritos dessa célula de Purkinje, camada molecular, Purkinje granular. Tá? Bom, o importante é dissemos que nem tudo que chega pelos vasos sanguíneos pode ser alimento para o neurônio, né? Uma droga. Né? Por que nem todos os medicamentos fazem efeito no sistema nervoso central? Porque existe uma barreira hematoencefálica. Né? São os capilares sanguíneos contínuos, né? Um capilar que tem junções de oclusão, quer dizer, não deixa passar com facilidade pelo citoplasma da célula endotelial do vaso sanguíneo, né? Só passa através de vesículas de pinocitose, tá? E além disso, então esse transporte é mediado por receptor. Se não tiver um receptor adequado, não chega. A lâmina basal desse capilar contínuo, ela é bem desenvolvida, bem espessa, impedindo também que qualquer substância pode chegar. Eu falei para vocês que o que passa no dedão do pé, no sangue do dedão do pé, passa também lá no cérebro. Então, aqui tem que ter uma proteção maior. Né? E uma das proteções mais específicas é feita pelo astrócito. Ele forma uma limitante glicial perivascular, como mostramos naquelas figuras histológicas, impedindo que qualquer substância que chegue no sistema nervoso central vá até o pericárdio do neurônio. Então, como eu disse, é preferível morrer um astrócito, que pode sofrer mitose depois de dar outro, né, de outra célula, do que morrer um neurônio que tem funções bem desenvolvidas no nosso corpo, né, funções específicas, e lesionar algumas funções nossas. Ok? Bom, para finalizar, a proteção do nosso sistema nervoso central é feita pelas meninges, né? De dentro para fora, né? O que está próximo do cérebro é a pia mater. Tá? A pia mater nada mais é do que aquelas células que nós mostramos ali atrás, células ependimárias, ok? Essas células ependimárias, elas fazem a primeira cobertura do cérebro, né? Ou do sistema nervoso central. E da pia mater tem um pequeno espaço onde chegam os vasos, né, veias, artérias, e vem a membrana aracnoide. A aracnoide ele é mais perfurado, é mais branda, né, por onde passam esses vasos sanguíneos, né, e ela está ligada à dura mater. A dura mater já é um periósteo, né, do crânio, né,
mas funciona também como uma das meninges para proteger o sistema nervoso central. Então, aqui, todos os nutrientes que estão chegando pelos vasos sanguíneos passa, se via pela periferia, pelas meninges e passa pela seletividade dos astrócitos até chegar nos neurônios. Tá? Existe essa proteção. E na periferia aqui dos ventrículos também, da meninge, corre o líquido cefalorraquidiano, para não só proteger, mas manter o pH ideal para essa região. Tá? Muito obrigado por enquanto. Tá? Depois nós vamos ver a segunda aula ainda de nervoso, ok?